Quebrado por fora, mas feliz por dentro, criado por Onfice. Capítulo 12. Raiva justa e compras. Sim, foi o que eu disse. Ícaro falou exasperadamente ao telefone. Eu ainda não entendo como você a deixou entrar furtivamente no carro. Mas seu pai está a caminho agora. Ele não está usando calças. Então mande Laine para o carro quando ele chegar lá. Sua mãe desligou. Provavelmente para voltar a dormir depois da ligação repentina do homem. Depois de trazer Laine de volta, ele sabia que precisava tirá-la do restaurante o mais rápido possível. Infelizmente, seu turno estava apenas na metade. Então ele ligou para casa para buscá-la. O que eles disseram? Uma voz perguntou de cima. Ícaro olhou para cima e viu uma Magal curiosa espiando ele de seu lugar no teto. Antes que ele pudesse responder, sua irmã falou: Carrancuda, você é assustador. Ela observou, olhando obstinadamente para o animatrônico acima dela. Ícaro riu, incapaz de se controlar. Ele entendia muito bem os sentimentos de sua irmã. Ele olhou para o espaço por um momento, relembrando sua primeira noite no restaurante. Tem um ano? Magal perguntou inocentemente, alheio a como uma aranha rastejando pelas placas do teto no escuro poderia ser considerada intimidante. Como assim? Seu globo ocular é assustador. Laine não estava recuando. Ela contaria a Magal exatamente como se sentia. Você está acordado no escuro e faz barulho quando rasteja. Por que seus dentes são tão afiados? Ícaro percebeu que Magal estava absorvendo todos os comentários, e ele esperava que, mesmo que Laine estivesse sendo rude, os comentários dela dariam ao animatrônico um pouco de compreensão, mesmo que fossem bastante contundentes. Até ele tinha que admitir que seu amigo em forma de raposa não era exatamente o tipo de pessoa que deixava alguém à vontade. Ele teria que consertar um pouco a autoconfiança de Magal mais tarde, só para garantir. Laine, você vê Magal o tempo todo. Não há nada. Ícaro tentou amenizar a situação, mas foi interrompido por sua irmã. Irmão, me dê. Laine agarrou seu braço, puxando-o de um lado para outro, e antes que ele pudesse pronunciar as palavras para perguntar o que ela estava fazendo, ela já havia obtido a informação que precisava. Laine, o que? Você fez isso? A garota ergueu o braço do irmão, onde ele ainda tinha bandagem sobre o ferimento da mordida, e olhou Magal nos olhos. Ícaro ficou surpresa. Ele nem tinha percebido que sua irmã estava começando a fazer essa conexão, ou mesmo que ela sabia que algo estava errado com seu ferimento. Claramente, ela era mais perspicaz do que ele pensava. Os golpes repetidos aparentemente afetaram o animatrônico. Em vez de responder, ela simplesmente desapareceu na escuridão. Ícaro sabia que ele teria que falar com ela assim que Laine voltasse para casa. Laine, foi um acidente. Você não pode usar isso contra ela. O homem tentou explicar. Então isso é por causa dela? Ela perguntou. E Ícaro assentiu. Então ela é assustadora. Ícaro balançou a cabeça. Eu disse que ela não fez isso de propósito. Olha, papai está vindo buscar você. Se você não contar a ele o que aconteceu, eu prometo que deixo você vir mais cedo um dia, certo? Laine assentiu. Apenas diga a ele que você se aproximou de mim para me assustar ou algo assim. Nem mencione os animatrônicos. A garota parecia um pouco confusa. A Mimaoke, ela tentou, sem sucesso, pronunciar a palavra. Ícaro sorriu, esquecendo sua idade. Os personagens são chamados de animatrônicos. Esse não é o ponto. Só não fale sobre eles, ok? Será ruim para nós dois se você fizer isso. Sua irmã nem estava prestando atenção. Animatronics, ela afirmou alegremente. Certo, não fale sobre eles. Aqui. Ícaro entregou a sua irmã o papel em que Magal estava desenhando. Corro algo assim até que papai chegue aqui para buscá-la. Eu ainda tenho que fazer meu trabalho. A garota pegou o papel e pegou um giz de cera verde. Ícaro suspirou com o longo dia que tinha pela frente. Ele começou a folhear as câmeras.
Ele ficou surpreso por um momento ao ver que não havia personagens em nenhum de seus locais regulares. Ele continuou trocando de câmera até que finalmente encontrou todas elas de uma vez. Eles haviam se reunido em um dos salões de festa e estavam em volta de uma mesa pequena demais para eles. Que diabo? Fred examinou sua amiga amarela brilhante, surpreso com a falta de um cadáver em forma de guarda noturno em sua posse. Você literalmente tinha a irmã dele como refém e ainda não conseguiu garantir a morte dele. O que você estava fazendo? Fred perguntou com raiva. Bonnie estava observando a conversa com um grande interesse no canto da sala. Fred, ele não é um deles, nem o último guarda noturno. Você está tão envolvido com a vingança que está matando pessoas inocentes, o que o torna igual a ele. Chica observou. Ela cruzou os braços em desafio, mas estava genuinamente preocupada com o urso. Ela esperava que suas palavras chegassem até ele, assim como ele. Você não se lembra por que você é assim? Fred gritou, aproximando-se do animatrônico amarelo. Ele sabe demais. Se ele fechar este lugar antes que eu coloque as mãos no coelho amarelo, tudo o que fizemos terá sido em vão. Chica apenas deu um passo para trás e balançou a cabeça. Tem que haver outra maneira. Ela estava curiosa sobre o homem desde que ele fez amizade com Magal. Ela não tinha nenhum interesse em matá-lo se pudesse evitar. Você pode se acalmar ou enlouquecer tentando matar todos que estiverem à vista. Isso é o que fará com que este lugar seja fechado. Então você realmente nunca conseguirá deixar sua alma descansar, ela argumentou. Além disso, poderia ser uma vantagem se jogarmos nossas cartas corretamente. Ele parece muito ingênuo. Fred apenas zombou, claramente frustrado. Eu odeio que você esteja certo. Tudo bem, mas eu não vou lidar com ele. Eu ficaria irritado e o mataria. Além disso, ele parece um pé no saco. Somente masoquistas poderiam lidar com Magal todos os dias. O urso enorme se virou e deu passos desajeitados para fora da sala, deixando Chica e Bonnie sozinhas. Você acha que ele seria útil? O coelho azul perguntou do seu lugar no canto. Chica apenas encolheu os ombros. Provavelmente não. Eu só precisava de munição extra para tirar Fred do meu caso. Quer ele seja útil ou não, preciso de uma desculpa para ir falar com ele. Estou curioso para saber o que aconteceu com Magal, mas se ela não quer falar com ele, eu vou ter que perguntar a ele. Infelizmente, tive uma grande chance de fazer isso, mas a irmã mais nova dele estragou tudo. Ela mais uma vez se encontrou cruzando os braços. Sim, claramente, eu pude ouvir seu idiota se debatendo aqui mais cedo. Bonnie foi até ela, falando sério. Não estou particularmente entusiasmado com as grandes ideias suas ou de Fred. Não acho que matar todo mundo até que nosso problema se apresente funcione. Mas também não acho que você deva mexer com o segurança. Tem um ponto positivo. E é que se aquele homem começar a latir e este lugar fechar, estaremos em apuro. Sem vingança, sem paz. O animatrônico amarelo olhou para além de seu companheiro enquanto ele saía da sala pelo mesmo caminho que Fred havia saído. Ela estava imersa em pensamento, ainda tentando pensar em maneiras de fazer todo mundo feliz, mas a única coisa que conseguiu foi desistir de toda aquela coisa de vingança, que não iria dar certo com ninguém. O aviso de Bonnie foi apreciado, mas ela imaginou que teria que conversar com o guarda noturno eventualmente, quando eles ficassem sem outras opções. Havia um limite de coisas que eles poderiam fazer enquanto estavam presos naquele restaurante estúpido. Se ao menos ela pudesse ter uma única semana fora do mundo novamente, ela seria capaz de fazer muito mais. Isru bocejou enquanto me ria nos botões do despertador, tentando fazê-lo parar de gritar com ele. Ele desativou o alarme e deixou as mãos caírem ao lado do corpo, batendo no colchão com um baque suave. Demorou alguns momentos para perceber por que estava acordando em um horário normal pela primeira vez. Ele finalmente teve um dia de folga no trabalho. Na noite anterior, ele não teve oportunidade de falar com Magal. Por alguma razão,
Chica estava em Kid School depois que seu turno terminou, e ele não queria testar a paciência daquele pássaro mais do que já tinha feito. Após o incidente com sua irmã, ele nem queria estar no mesmo prédio que o animatrônico, muito menos na mesma sala. Mais uma vez, isso trouxe de volta a questão recorrente sobre como eles eram sensíveis. Mas, mais uma vez, ele teve que abandonar o pensamento, pois não estava mais perto de descobrir isso do que quando começou. Suspirando e sentando-se, Ícaro pegou seu telefone na mesa de cabeceira e percorreu o enxame de notificações inúteis. Nenhuma mensagem de amigo. Mas isso não era incomum. A única pessoa que conversou com ele foi Jeremy, e eles nem mandavam mais mensagens. Ambos estavam muito absorvidos por outras coisas. No caso de Jeremy, eram seus outros amigos. No caso de Ícaro, isso foi arte e trabalho. Cada vez que encontrava uma nova forma de desenhar algo ou uma forma mais fácil de criar uma obra de arte, o homem passava horas e horas experimentando. Algumas pessoas chamariam isso de dedicação a um ofício, mas para ele era como um irritante parasita cerebral. Isso roubou-lhe o tempo e o livre-arbítrio, já que a sensação incômoda em sua cabeça não ia embora até que ele fizesse algo que o deixasse feliz. Sacudindo a leve frustração com sua luta sem fim, Ícaro saiu da cama e caminhou até o quarto de sua irmã. Ela estava deitada de lado na cama, o cobertor no chão e a cabeça pendurada para fora do colchão enquanto dormia. O homem revirou os olhos ao se aproximar e a sacudiu para acordá-la. Levante-se, cérebro de babuíno. É de manhã. Ele sacudiu a testa dela para enfatizar seu argumento. Ela apenas gemeu e rolou para longe dele. Vai embora, ela disse, a voz abafada pelo travesseiro. Foi você quem me disse para te acordar quando acordasse. Você mudou de ideia sobre ir ao shopping? Ele perguntou sarcasticamente, lembrando a garota de seus apelos do dia anterior. Ela o incomodou até que ele concordou em levá-la ao shopping em seu dia de folga. Ele não se opôs muito, já que seu guarda-roupa precisava de uma atualização. Ao ser lembrado da viagem proposta, Lane sentou-se rapidamente, dando uma cabeçada no queixo de Ícaro no processo. Food, sim, faz. Ai, caramba, isso é inteligente. O homem sempre tentava encobrir sua linguagem chula na frente da irmã. Às vezes ele teve sucesso, outras vezes nem tanto. Ignorando o irmão, Lane saltou da cama e procurou algo para vestir. Ícaro imaginou que ela iria querer um pouco de privacidade. Então ele saiu do quarto dela e ficou no corredor. Seu telefone era um peso no bolso que ele simplesmente não conseguia mais ignorar. Ele tinha que falar com Scott. Ícaro, ei, você tem um minuto. Poucos minutos depois, ele obteve uma resposta. Scott, claro. O elenco está fazendo uma performance. E aí? Ícaro mais parecia chateado durante meu último turno. Você a viu hoje? Ícaro suspirou, lamentando sua decisão de sair sem falar primeiro com Magal. Sim, Chica certamente estava no caminho dele, mas ele poderia pelo menos ter tentado. Ele tem sido um amigo. Scott, agora que você mencionou, ela não veio ao meu escritório. Não é exatamente incomum, mas vou verificar se isso vai fazer você se sentir melhor. Ícaro, obrigado, cara. Isso significa muito. Lane já havia saído do quarto e estava dando um tapinha no braço de Ícaro. Então ele guardou o telefone e a levou até o carro. Seu assento não estava alinhado corretamente, e se ele se lembrava corretamente, era porque seu pai o havia dirigido enquanto seu próprio veículo estava sendo consertado. Depois de puxar o banco para frente e inclinar os retrovisores, a dupla partiu para o shopping. Na verdade, era um belo dia de outono, e a viagem não os levaria por estradas com limites de velocidade mais rápido. Então Ícaro baixou um pouco todas as janelas. Sua irmã sorriu, colocando alguns dedos ao vento. Ele fez o mesmo, saboreando a sensação fresca que parecia limpar suas palmas naturalmente suadas. Dirigir era uma de suas atividades favoritas porque lhe dava uma tarefa monótona para realizar enquanto sua mente vagava. Ele tinha uma imaginação naturalmente forte,
e deixá-la agir de vez em quando era uma boa maneira de manter seus pensamentos alinhados. Você quer ir comer depois? Ícaro perguntou. Lane apenas assentiu, muito envolvido com o ar forte do lado de fora da janela para se incomodar com uma resposta verbal. Esse momento foi um dos muitos que fez Cícero se sentir tão na defensiva em relação a ela. Ele viu muitas semelhanças entre ele e sua irmã, coisas que ele já havia vivido e gostava e que ela também estava gostando, seja aprender a desenhar, aprender outros idiomas ou algo tão simples como curtir a janela aberta de um carro. Suas semelhanças também o preocupavam um pouco. Ícaro sempre se apaixonou pelas mulheres mais psicóticas quando ainda estava no ensino médio. Ele apenas teria que torcer para que ela tomasse decisões melhores quando se interessasse por meninos. Logo, os imponentes telhados planos do único shopping perto da casa de Ícaro apareceram. Ele só tinha estado lá antes para passar um tempo com os vários membros da família que realmente precisavam ir. Ele nunca se preocupou realmente com moda, então não era importante. Desta vez, sua irmã poderia ajudá-lo a escolher alguma coisa. Se não, sempre houve a internet. Deixando de lado seus pensamentos por um momento, Ícaro estacionou o carro e saiu para o clima ligeiramente frio. Ele não se preocupou em usar jaqueta porque gostava do ar frio, mas sua irmã vestiu o moletom com capuz no momento em que saiu do calor do ambiente. Como você não está com frio? Ela perguntou, olhando para ele. Ela estava dramaticamente enfiando as mãos nos bolsos, olhando para o ar ao redor como se a temperatura fosse de alguma forma falar e apoiar seu ponto de vista. Minha faculdade fica nas montanhas. Ícaro a lembrou. Esta parece uma manhã fresca de verão para mim. Ela apenas revirou os olhos e o arrastou em direção ao shopping como se ele fosse desaparecer se eles não entrassem rápido o suficiente. O homem quase tropeçou nas rachaduras do asfalto do estacionamento no caminho. A primeira parada foi em uma loja que vendia muitas variedades de perfumes e produtos para a pele. Lane pareceu esquecer que seu irmão existia por um momento e correu para a loja. Dada a sua idade, sua corrida era mais como uma corrida leve para a maioria das pessoas. Ela espiou todos os produtos, com estrelas nos olhos, enquanto pensava no que deixaria todas as outras meninas da escola com inveja. Ícaro simplesmente a seguiu, alheia ao que a maioria das garrafas e embalagens continham, muito menos quais eram populares. Pelo canto do olho, ele percebeu que sua irmã havia roubado a atenção de alguns clientes com seu entusiasmo, enquanto eles riam e conversavam em voz baixa. Ele sabia que eles provavelmente não queriam fazer mal nenhum, e provavelmente estavam dizendo coisas como: "Oh, que garotinha fofa", ou "ela é tão enérgica", mas isso ainda o incomodava um pouco. A situação o lembrou de como a mídia popular representava pessoas extremamente ricas em shows de fantasia, onde vários nobres participavam de uma reunião social apenas para manter as aparências e espalhar boatos, olhando feio para algumas pessoas e cumprimentando calorosamente outras. Ele sorriu ao pensar, percebendo que aqueles programas eram inspirados na realidade. Ele sabia que era inútil, mas, por precaução, certificou-se de seguir sua irmã de perto. De repente, seus pensamentos errantes foram fixados na parede metafórica quando um atendente de loja se aproximou de Lane. "Olá, você está procurando alguma coisa em particular?" A atendente perguntou, chamando a atenção da garota. A fonte da interrupção foi uma mulher que parecia ter 20 e poucos anos, que usava um uniforme verde da moda e uma maquiagem meticulosamente estilizada. Ícaro não conseguia decidir se ela apenas usava maquiagem o tempo todo ou se a loja havia incentivado a fazer isso como uma forma de vender mais produto. "Ah, você é um trabalhador?" Lane perguntou à senhora, que acenou com a cabeça em confirmação, um sorriso perfeito ainda em seu rosto. "Não sei como encontrá-las." Piscovas aquelas. A garota gaguejou, incapaz de pensar na palavra correta. Ícaro não tinha ideia do que ela estava tentando dizer, mas a atendente entendeu claramente. 4. Você está procurando varinhas para Círio? Ela perguntou a Lane,
Que assente. Temos alguns perto da caixa registradora, mas você sabe, se você comprar algum de nossos frascos de rímel, ele virá com um dentro. A senhora uniformizada se curvou um pouco para se abaixar um pouco para poder conversar com Lane com mais facilidade, já que a diferença de altura entre eles era bastante acentuada. Lane, no entanto, estava olhando ao redor ansiosamente, tentando encontrar as garrafas mencionadas. E Ciro quase riu de como essa garota era uma vendedora tão natural, sempre pronta para indicar aos clientes uma opção um pouco mais cara. Ela observou Lane vasculhar a seleção que havia apontado e voltou sua atenção para Ciro, que estava parado atrás de sua irmã. Não teria sido aparente se ele já não estivesse prestando atenção na atendente, mas ele podia ver claramente que ela respirou fundo e perdeu o sorriso exibido por um momento antes de se dirigir a ele. Olá, senhor. Você está com aquela jovem. Seu sorriso estava de volta, mas seus olhos estavam um pouco mais semicerrados do que antes. E Ciro não sabia se ela estava se certificando de que ele não era um cara assustador seguindo a garotinha, ou se ela estava apenas tentando vender algo para ele também divertido. Ele decidiu ver qual era o objetivo dela. Sim, sou irmão dela. Admito, porém, que não tenho ideia do que seja essas coisas, então estou à mercê dela. Ele brincou, ainda tentando determinar o motivo da garota. O atendente não riu. Bem, você sabe. Ela apontou para o outro lado da loja. Nós vendemos produtos de beleza masculinos. Se você quiser algumas recomendações, sou bastante versada. E Ciro ponderou sobre a oferta, sabendo que não tinha nada melhor para fazer enquanto sua irmã olhava em volta. Ele percebeu que o atendente estava olhando para ele com curiosidade, claramente esperando que ele delineasse. Ele imaginou que ela poderia estar tão entediada quanto ele, então decidiu deixá-la pelo menos explicar para que servia tudo. Claro! Por que não? Ele sorriu, encontrando o olhar dela com falso interesse e confiança. Como ele nunca saía. Ele imaginou que seria divertido ser um cliente entusiasmado pela primeira vez. Ele deixou que ela o levasse até a seção menos popular da loja, a de produtos masculinos. E Ciro não tinha visto um cromossomo Y em lugar nenhum desde que entrou na loja, então ficou surpreso ao descobrir que havia alguns itens em estoque. Ah, esqueci de me apresentar, sou Claire. Ela deu a ele seu sorriso habitual. E Ciro ele respondeu depois de acenar para ela em reconhecimento. Já que você é novo nisso, você não se importaria que eu fizesse sugestões com base na sua aparência, não é? Claire perguntou, um pouco hesitante. Vá em frente. E Ciro a tranquilizou. Embora ele achasse engraçado que ela basicamente o estivesse chamando de feio da maneira mais profissional. Enquanto isso, ele fez questão de ficar de olho em Lane, embora estivesse mais preocupado com a segurança das frágeis garrafas de vidro do que com sua irmã mais nova. Bem, mais uma vez devo lembrá-lo que não quero ofender, mas recomendo fazer algo sobre seus lábios rachados para começar. Obviamente, existem produtos como vaselina e chapstick simples, mas os desta prateleira não têm a textura frustrante e eles também iluminam a cor dos seus lábios. Você sabe, para trazer um pouco de vida ao seu rosto. Não estou tentando dizer que você parece morto ou algo assim. E Ciro a interrompeu. Eu entendo. Você pode dizer a verdade sem tentar não me ofender. Estou bem ciente de que não tenho a expressão facial mais enérgica. Ele fez uma careta, lembrando-se de todas as vezes que sua mãe lhe disse para sorrir, ou as meninas não o acharem atraente. Ele não tinha escutado naquele momento, mas agora sua boca estava presa em uma carranca perpétua, e seus lábios duros certamente não ajudavam. Nesse caso, recomendo também um creme hidratante para os cotovelos, pois parece que eles sofrem muitos danos durante o dia. Essa foi certamente uma maneira de colocar a questão. Claire olhou para Ciro por um momento antes de passar os dedos pela barba curta dele e assentir. Você também poderia usar algum produto em seu rosto, mas infelizmente teria que ir a outro lugar para isso. Posso lhe dar uma lista de lugares que o venderiam.
Ícaro estava um pouco confuso, sem saber o que deveria dizer. Aparentemente, uma vez que Claire estava interessada em produtos de beleza, ela foi bastante ousada. De repente, ela agarrou o braço dele. Você malha? Ela perguntou a ele enquanto cutucava seu bíceps. Pega de surpresa novamente, Ícaro mal conseguiu gaguejar uma resposta. Ah, eu costumava. Mas não tenho feito isso recentemente. Por quê? Ele estava bastante vermelho a essa altura e quase se esqueceu de sua irmã. Bem, definitivamente ajudaria na sua aparência se você trabalhasse na definição muscular. Não acho que você ficaria bem se ficasse muito gigante e musculoso, mas uma boa forma é sempre bom. Ah, e se precisar de conselhos sobre moda, eu poderia ajudá-lo com isso também. Ela olhou para ele por um momento antes de colocar a mão na boca e se desculpar por seu impulso repentino. É claro que você tem um hobby e agradeço a ajuda, mas disse a minha irmã que ela poderia escolher minhas roupas. Ícaro coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Eu ainda apreciaria se você pudesse escrever o resto das coisas que sugeriu. Ele a tranquilizou. Imediatamente, o rosto da garota se iluminou, ansiosa para compartilhar seus interesses com alguém. Ela foi pegar um bloco de papel e um lápis, e Ícaro deu um suspiro de alívio com a paz temporária. Laine caminhou até ele e olhou para ele com ceticismo. Eu não pensei que você fosse uma garota. Ela o cutucou no peito como se quisesse testar seus seios. E ele riu. Certamente não estou, ele afirmou. Esta loja não é só para garotas. Você conhece. A simpática senhora me contou como eu também posso ficar melhor. Ele deu um tapinha na cabeça da irmã para enfatizar seu argumento. Não estou aqui para parecer melhor, idiota. Já sou bonita. Só quero ser melhor que meus amigos. Laine respondeu como se fosse de conhecimento comum. Ícaro fez uma careta para sua autoconfiança, desejando ter herdado um pouco disso de seus pais. Infelizmente, ele sempre foi o cara do cotovelo rabugento. Certo. Você já encontrou tudo o que queria? Ele perguntou. Laine assentiu com a cabeça e ergueu um saco de papel cheio de coisas. Surpreendentemente, foi Ícaro quem adiou a visita à loja de produtos de beleza. Ele suspirou em derrota. Está tudo bem, irmão. Um dia você ficará bonito. Laine o tranquilizou. Isso só o deixou mais desconfortável, já que ele não estava exatamente interessado em ser bonito. Ele apenas fez uma careta para ela em resposta. Eventualmente, Claire voltou, sem fôlego, com uma folha de papel na mão. Ela parou e ofegou por um momento na frente da dupla enquanto deixava sua própria excitação tomar conta dela. Ícaro, eu sei que é um pouco fora de linha, mas recomendo que você experimente todas essas coisas. Veja, fique tão animado porque nunca há clientes homens aqui. A atendente apontou para o resto da loja, que estava lotada de estrogênio e tops curtos. Eu experimento. Obrigada, Claire.